Olá, sejam todos bem-vindos à preleção da semana, que tem como tema a lei da igualdade. Esse tema para nossa reflexão se encontra no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, perguntas 803 até a pergunta 824. Todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais, com as mesmas fragilidades. Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem. O que nos diferencia é o nosso livre-arbítrio. Ou seja, se cada um tem a sua vontade, isso gerará experiências diferentes de um e de outro. Essa mistura de aptidões nos faz contribuir com a obra de Deus. E Deus sempre respeita as nossas forças físicas e intelectuais. Os diferentes graus de desenvolvimento que existem entre nós é para nos ajudarmos uns aos outros a progredir, e necessitando do outro, compreenderemos a lei da caridade que deve nos unir. Portanto, quando dizemos que o sol brilha para todos, é uma verdade maior e mais geral do que pensamos. Aprendemos com o próximo e com as nossas experiências. E isso não se perde. As situações que passamos, mesmo que pareçam difíceis, sempre nos servem de lição para progredir. Nós estamos falando aqui tanto de igualdade e o que os espíritos dizem sobre a desigualdade social tão presente nos dias de hoje. Ela existe por vontade do homem, e não serão eternas, porque eternas apenas as leis de Deus o são. À medida em que melhoramos, as desigualdades vão desaparecendo pouco a pouco, e haverá um dia em que todos nos olharemos como membros de uma grande família, onde haverá apenas a desigualdade do mérito. Aqueles que não compreenderem isso e permanecerem oprimindo seu próximo, aprenderão vivenciando outras experiências, até aprenderem. Os espíritos falam sobre a prova da riqueza e da pobreza. Deus permite que essa prova exista para adquirir um conhecimento que nos falta compreensão. Tanto que são os próprios espíritos que reconhecem suas falhas e pedem para repará-las. E engana-se aquele que acha que um lado é mais fácil que o outro. Se a pobreza nos leva a murmurações, a riqueza nos leva aos excessos. Se de um lado devemos ser resignados, do outro devemos nos perguntar: o que estamos fazendo com os bens e o poder que temos nas mãos? A riqueza pode nos afastar dos bens espirituais. E isso levou Jesus a nos alertar que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Com as fortunas, podemos reparar injustiças, porque por trás de toda a ação tem um fruto, seja ele doce ou amargo. E essa desigualdade só desaparecerá quando
combatermos o nosso egoísmo. Os homens, portanto, só se entenderão quando praticarem a lei da justiça. Segundo o Livro dos Espíritos, Deus deu a homens e mulheres inteligência do bem e do mal para progredirmos. Ambos se ajudam mutuamente nas provas de uma vida cheias de amarguras. Assim como nas leis de Deus, homens e mulheres devem ser iguais perante a lei humana, pois Jesus nos ensinou: não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Todo privilégio concedido a um e a outro é contrário à lei da justiça. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Os sexos, aliás, só servem na organização física, pois os espíritos podem tomar um e outro, não havendo diferença entre eles a esse respeito. Por isso, devem ter os mesmos direitos. Diante de todas as desigualdades, todos teremos o mesmo fim. Mas ainda há aqueles que se ocupam em grandes homenagens físicas. Mas os amigos espirituais nos lembram que a lembrança das suas boas e más ações será menos perecível do que um túmulo. A pompa dos funerais não nos lava de nossas torpezas e não nos fará subir sequer um degrau na hierarquia espiritual. Uma prece de coração ajudará muito mais nesse momento, tanto a desencarnados quanto encarnados. Que todos tenham uma semana de muita paz e até uma próxima oportunidade.